Agora, 9h34, tem pesquisa na área, pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, que analisa, olha só que interessante, Lúcio, a percepção de liderança que os eleitores têm em relação a alguns políticos. Vou trazer alguns números agora para você, eu e Lúcio vamos trazer. O levantamento mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro com uma imagem negativa de 53% dos eleitores que dizem conhecê-lo. Aqueles que o conhecem e que têm uma imagem positiva em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro somam 41% dos brasileiros. Ou seja, é um número que mostra um pouco da rejeição que há ainda em torno do nome... Tem um mosquito aqui, gente. Em torno do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ainda assim, Lúcio, e você que nos acompanha, ainda assim é alto o índice de eleitores que o conhecem, segundo essa pesquisa, e que tem uma imagem positiva a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas uma avaliação, Lívia, mais negativa do que positiva, né? De uma diferença aí de 12 pontos percentuais. Mas ainda assim considerável, né, Lúcio? 41%. Ah, sim, né? Ele tem o chamado recall, né? Foi presidente da República. Sim. Veja só, a pesquisa tem mais uma tela para a gente mostrar. Além de Bolsonaro, o Instituto também listou outras 8 lideranças políticas. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, e até o pastor Silas Malafaia. Né? Vamos lá, então. Vamos mostrar aqui, Lívia, eu vou lendo aqui. O que você quiser comentar, você me interrompe aqui, fique à vontade, tá? Olha, Michele Bolsonaro conhece e tem uma imagem positiva dela, 39%. Não conhece, 23%. Conhece e tem imagem negativa, 38%. Depois eu vou aqui para o Alckmin. Conhece e tem uma imagem positiva, 37%. Não conhece, 26%. Conhece e tem imagem negativa, 37%. O Alckmin, os números são muito parecidos com a Michele Bolsonaro. O mosquito veio para mim agora. Ai, meu Deus. Fernando Haddad. Ele está curioso para saber também qual o resultado desse levantamento. Fernando Haddad, então, ministro da Fazenda, 32% conhecem e têm uma imagem positiva, 32%. Não conhecem, 26%. Conhecem e têm imagem negativa, 42%. Né? Ele está um pouco abaixo da Michele e do Alckmin. O pastor Silas Malafaia, apenas 17% conhecem e têm uma imagem positiva. Não conhecem, 37%, e conhecem e têm uma imagem negativa, 46%. Né? Então, vamos supor, em termos de eleição, pastor Silas Malafaia seria uma carta fora do baralho, né? Podemos dizer assim. Mas tudo isso quem vai comentar para nós, né, Lívia, é a nossa analista de política. Muita gente não conhece. 37%, Lúcio. Muita gente conhece, porém tem uma imagem negativa em relação a Silas Malafaia. Vamos então para Marcela Matos, para ela analisar esses números para a gente, porque até trazendo a primeira tela que nós destacamos agora, Marcela, para a gente abrir essa rodada de análises com os números ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que a gente estava conversando agora há pouco, eu e o Lúcio, porque nós temos um nome, Bolsonaro, que carrega uma alta rejeição, mas também que desperta muitas paixões. O que justifica esse equilíbrio quase entre aqueles que o conhecem e têm uma imagem positiva e aqueles que não têm uma imagem positiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. É essa a leitura que você faz? Essa leitura, Lívia, a gente tem que levar em consideração que a taxa de conhecimento e a taxa de rejeição vão sempre caminhar ali num paralelo, porque se a pessoa sequer conhece aquela figura, ela, claro que não vai rejeitá-la. Então, Jair Bolsonaro, ele tem a maior taxa de conhecimento e de tabela também, ele é o mais rejeitado. E isso serve, claro, de alerta para o sucessor de Jair Bolsonaro, o filho Flávio Bolsonaro, que ele recebeu aí o bastão do ex-presidente como o candidato para disputar a presidência deste ano. E aí, ao mesmo tempo em que ele recebe essa transferência de votos por parte dos apoiadores, ele também tem essa herança da rejeição. Então, é essa equação que o filho Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, vai tentar trabalhar, e não à toa hoje ele se molda ali e fala que ele é um candidato moderado. A pesquisa, ela traz aí a avaliação de várias figuras
mas ela não traz justamente os dois principais nomes apontados como candidatos à presidência da República deste ano. Por exemplo, a gente não tem aqui a avaliação do conhecimento e da rejeição de Flávio Bolsonaro e também não houve consulta em relação ao presidente Lula. Há, sim, a menção, por exemplo, a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, e o caso dela também eu acho que é relevante a gente destacar, porque ela tem uma taxa de conhecimento e uma taxa positiva que é bem parecida de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem uma taxa de 41% ali daqueles que o conhecem e avaliam ali que ele tem uma imagem positiva. Michele tem um patamar de 39%, uma diferença de 2 pontos. Já do lado negativo, Jair Bolsonaro dispara, ele tem 53% ali dessa imagem negativa, enquanto Michele tem 38%, uma diferença de 15 pontos. E aí, Michele fica aí nesse miolo entre quem não a conhece, de 23%. Essa normalmente é uma taxa também a ser trabalhada entre os candidatos que eles não são conhecidos, eles conseguem, a partir daí, moldar a sua imagem perante o eleitorado. E essa inclusão do nome de Michele Bolsonaro vem no momento em que há ali um atrito interno na família, né, Lívia e Lúcia? A gente abordou isso ontem em relação a Michele Bolsonaro e principalmente o filho Flávio Bolsonaro. Essas divergências envolvem exatamente a candidatura eleitoral deste ano. Ainda há quem aposte, por exemplo, que Michele Bolsonaro seria um nome mais palatável para compor uma chapa ao lado do governador Tarcísio de Freitas, né? Então, isso numa alternativa à candidatura de Flávio Bolsonaro. Hoje, Flávio Bolsonaro insiste que é ele o candidato, que ele, inclusive, tem ali o apoio, o total apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente tem essas divergências internas e aqui a pesquisa de hoje mostra exatamente que Michele Bolsonaro, ela tem a segunda maior imagem positiva entre esses 8 nomes avaliados. E a imagem negativa dela é menor, por exemplo, do que a de Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, né? O presidente Lula não foi incluído aqui no rol dessa pesquisa, mas entre petistas temos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem o índice aí de uma imagem negativa maior do que a positiva. Haddad tem 42% aí dessa imagem negativa contra 32%. E aí vale ressaltar que Fernando Haddad não é uma figura qualquer para a gente mencionar, porque hoje ele vem sendo trabalhado no governo para entrar na eleição deste ano de cabeça. O presidente Lula insiste que Haddad também saia candidato, isso não numa projeção nacional. Aí o que se trabalha para ele seria uma disputa ao governo de São Paulo ou ao Senado, mas também a gente tem que considerar que depois de 2030, né, se o atual presidente Lula for reeleito, é provável que depois disso outros nomes do PT sejam ungidos ali a sucedê-lo. Então, Fernando Haddad é uma figura que cresce muito nessa bolsa de apostas como um possível sucessor do atual presidente Lula. E aí a pesquisa já coloca o nome dele e o que temos então é Fernando Haddad com uma imagem negativa e um pouquinho maior do que a imagem positiva. Lívia e Lúcio, e só, desculpa, para eu reforçar um outro ponto que me chamou a atenção, a pesquisa também incluiu ali figuras do Congresso Nacional, os presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E aí os dois têm uma taxa de desconhecimento enorme, né? Mais de 60% dizem sequer conhecê-los. E isso é relevante porque eles ali entraram no holofote neste ano, principalmente no ano passado, em 2025, no âmbito ali da votação da anistia, que depois virou uma dosimetria, e houve ali também na PEC da blindagem, que chegou a haver uma manifestação popular contra aquelas mudanças legislativas que poderiam dificultar a investigação contra políticos, e naquela ocasião, tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Mota foram alvos de manifestação justamente, e isso acabou até evitando a votação dessa proposta. E ali eles estiveram muito nos holofotes, mas hoje o que a gente tem aqui é que eles são as figuras, inclusive, de mais baixo conhecimento, né? Tanto Davi
Alcolumbre quanto Hugo Mota têm uma taxa realmente bem baixinha de conhecimento perante a população. Lívia e Lúcio. Marcela, me surpreendi agora com esses dados que você destacou agora a respeito de Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E talvez uma das explicações, eu não sei se você concordaria com isso, é que a população ainda veja o Congresso como uma unidade. Embora seja um palco para disputas políticas, para além das funções para o qual o Congresso foi criado, é um palco de disputas políticas entre esquerda e direita, tem o domínio e a presença cada vez mais massiva do Centrão. Porque, poxa, hoje é difícil a população não conhecer o ministro do STF, dado também o holofote que foi direcionado para o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. E aí, o Congresso, com todo o protagonismo que ele tem ganhado nos últimos anos, a população, boa parte, dizer que não conhece os presidentes de Câmara e Senado, talvez uma das únicas explicações seja que a população ainda veja Congresso Nacional como uma unidade, como puramente uma questão institucional, não sei. O Lúcio tem uma pergunta, mas queria te ouvir sobre isso, Marcela. Qual seria a explicação para isso? Tá, eu vou emendar então minha pergunta, Marcela, só para a gente fechar. Eu queria que você contasse para a gente qual você acha que deve ser o caminho do Alckmin e do Fernando Haddad, porque os dois eles têm uma avaliação positiva grande, né? O Alckmin, 37% de avaliação positiva e o ministro Fernando Haddad de 32%. Né? Eles são cogitados para disputar o governo de São Paulo ou até para o Senado. No Senado, praticamente, estariam eleitos os dois. Qual você acha que deve ser o caminho desses dois? E a pergunta da Lívia. Olha, primeiro a pergunta da Lívia, eu admito que é uma pergunta difícil, realmente. Eu estava aqui tentando pensar, porque justamente tanto Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre, eles entraram nos holofotes ali, e isso principalmente na raia da esquerda. A gente tem que lembrar, inclusive, que no âmbito ali de votações controversas, né, envolvendo a anistia, envolvendo essa PEC da blindagem, nas redes sociais subiu muito ali aquela hashtag do Congresso inimigo do povo. Isso, inclusive, ficou muito direcionado tanto a Hugo Mota e Davi Alcolumbre, e houve também um incômodo muito grande por parte ali dos dois comandantes da Câmara e do Senado com essa reação popular. Mostra talvez também, Lívia, que a população não acompanha tanto o Congresso Nacional quanto acompanha outros poderes, ou talvez acompanhe indivíduos, né? Ali, hoje a gente vê cada vez mais no Congresso Nacional aquela bancada da selfie, né? Do celular, da rede social. Então, hoje, talvez isso tenha um peso muito maior na popularidade dos parlamentares do que exatamente ocupar a cadeira presidencial, tanto na Câmara quanto no Senado. Em relação à pergunta do Lúcio sobre o papel aí de Geraldo Alckmin, ele hoje é o vice-presidente da República, figuras do PSB trabalham para que ele continue nesta função, para que não haja uma troca na eleição deste ano, que a parceria seja mantida, e aí apoiadores de Alckmin, né, para a manutenção dessa cadeira da vice, sustentam que ele é uma figura muito aliada ao presidente da República e que essa parceria funcionou. A gente tem que lembrar que Alckmin entrou na campanha de 2022 justamente para ampliar o leque de apoios ao então candidato Lula, né? Alckmin foi governador de São Paulo, foi do PSDB, era uma figura de conhecida oposição ao presidente. No momento em que ele deu essa pirueta, né? Entrou nessa chapa, ele realmente, o que se esperava é que ele traria ali figuras que não endossariam necessariamente o presidente Lula naquele momento. Fato é que esses apoiadores já vieram. Então, tem gente que acha que seria o momento de abrir novas portas e aí trocar a cadeira da vice, articular ali uma composição política que fortaleceria essa candidatura de Lula. Hoje, esse é o cenário que o Alckmin não quer. Se depender de Alckmin, ele segue como vice-presidente. Mas tem também uma articulação para que, caso Fernando Haddad não tope mergulhar numa candidatura ao governo de São Paulo, seja então Geraldo Alckmin quem assuma essa missão. E aí isso é visto como uma missão mesmo, porque se Tarcísio de Freitas de fato for candidato à reeleição, tem ali uma candidatura à reeleição muito forte, tido como realmente uma provável chance de vitória na urna. Então é visto também como uma candidatura para dar um palanque
o presidente Lula em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, então o governo precisa ter, sim, um apoiador lá, né, uma base, um cabo eleitoral importante em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, também é vista como uma candidatura quase para o sacrifício, pelo menos de acordo com as pesquisas atuais que colocam Tarcísio de Freitas muito bem colocado à reeleição. Então, hoje, esse candidato, seja ele Fernando Haddad ou Geraldo Alckmin, ou qualquer terceira possibilidade, vai enfrentar realmente muita dificuldade, mas fato é que, se depender de Geraldo Alckmin, ele segue ali na vice-presidência e não vai disputar o governo de São Paulo, Lúcio. Ok, perfeito. Então, Marcela, essa briga seria muito forte aqui em São Paulo, né? Alckmin versus Tarcísio. Tarcísio é considerado favorito, mas Alckmin governou o estado durante 16 anos. Seria um nome fortíssimo.